Nesse vídeo eu vou te ensinar a fazer essa pochete de crochê com fio náutico de uma forma bem fácil, com um passo a passo bem detalhado, desde a primeira laçada até a forração com o zíper. Então, se você quer aprender a fazer essa lindeza, vem que eu te ensino! Oi, gente, tudo bom? Eu sou a Lu e eu te ensino crochê. Então, sejam bem-vindos aqui no meu canal. Então, vamos aos materiais. Fio náutico de 3 milímetros, 2 tamanhos de agulha de crochê, uma que é a indicada para o seu fio e uma bem maior que deixa os pontos bem soltinhos. Fita métrica, agulha de tapeceiro e de costura, isqueiro, linha invisível, tesoura, argolas, o tecido para o forro de sua preferência, a alça com 2 mosquetões e o regulador de altura e um zíper. Então, vamos começar o feitio da nossa pochete. E a primeira parte que a gente vai fazer vai ser um círculo com ponto baixo e centrados, tá? Começando, então, pelo anel mágico. O anel mágico, você passa o fio pela frente da sua mão, passa por trás, agora ignora o minguinho e cruza aqui na frente. Coloca esse dedão aqui no centro do X para ele te dar segurança. Passa aqui atrás de volta e deixa o fio embaixo do minguinho. Dessa forma, vai travar e vai ficar mais fácil de você fazer o anel mágico. Pega uma agulha de uma numeração maior do que a indicada para o seu fio, que nessa primeira carreira é importante os pontos ficarem soltinhos para facilitar o feitio da segunda carreira, tá bom? Então, você passa aqui por baixo do primeiro cabo, busca o segundo fio, trazendo aqui para frente e girando sua agulha, deixando o gancho para cima. Aqui já formou uma argolinha, né, que ficou na agulha. Você vira aqui sua mão, não solta de nada, tá? Vira aqui sua mão e esse fio aqui, que é o fio que vem do novelo, que fica mais perto do braço e não dos dedos, você vai buscar ele e vai passar aqui dentro dessa argolinha. Com jeitinho, pronto. Aqui tá seu anel mágico. Dentro dele, a gente vai fazer 6 pontos baixos. Esse aqui vai valer como, essa correntinha vai valer como o primeiro ponto baixo, tá bom? Então, a gente vai fazer mais 5. Sempre esse fiozinho aqui, ele vai se unir ao anel mágico e você vai trabalhar em cima dele, como se estivesse colado com esse outro fio. O ponto baixo aqui dentro do anel mágico, nós vamos fazer assim. Insere a agulha dentro do anel mágico, busca o fio que vem do novelo, sobe aqui pra cima. Esses pontos, como eu já falei, eu quero que fique bem soltinho para facilitar a outra carreira. Busca o fio ali de novo e tira esses 2. Mais 4. Para completar, 6. Então, vamos contar aqui quanto que deu. Esse é o primeiro, aqui, que é essa correntinha que vai valer como meu primeiro ponto. 2, 3, 4, 5, 6. Já é o suficiente. Deixando esses pontos bem soltinhos, a gente vai pegar esse fiozinho aqui e vai fechar esse anel mágico, mas não por completo, para não ficar muito apertado aqui e se tornar mais difícil de fazer a próxima carreira. Então, vamos fazer o fechamento dessa primeira carreira. Aqui nesse primeiro ponto, onde tem essas 2 primeiras alcinhas aqui na parte superior da carreira, você insere a agulha de trás para frente, pega essa argola aqui e você vai levar com a agulha lá para trás o fio. Com o seu indicador, deixa ele aqui para segurar e te dar mais firmeza. Deixa bem frouxinho aqui, só para você conseguir enxergar bem onde você vai colocar a agulha. Tá vendo esse buraquinho aqui? A gente vai pegar bem aqui, ó. Vai ficar só um fiozinho pro lado de cá, né, da minha unha aqui. Vai ficar só um fiozinho aqui, ó. É ali que você tem que pôr a agulha, tá bom? É um buraquinho ali que tem, ó. Esse fio, ele vem por aqui e vai lá pra trás. E é esse aqui que a gente vai colocar a nossa agulha. Daí, a gente coloca essa argola que ficou aqui em volta da agulha. Puxa aqui o fio que vem do novelo.
e traz essa agulha, esse fio lá pra frente, novamente. A gente fechou agora o nosso anel mágico, a primeira carreira. Para fazer o primeiro ponto da segunda, você simplesmente pega o fio e fecha aqui. Então, esse já é o primeiro ponto da próxima carreira. Se você se sentir confuso, às vezes, para visualizar, se você está começando, coloca um marcador aqui, que daí ele vai te avisar quando você der a volta e chegar no primeiro ponto, tá bom? Assim você fica segura e não vai ficar perdida. Agora, nessa segunda carreira, nós vamos fazer aumentos em cada ponto baixo centrado. O ponto baixo centrado é aquele que a gente pega no meio do Vzinho. A gente insere a agulha bem aqui no meio do V, no meinho do ponto. O ponto baixo normal, a gente pega nas duas alcinhas de cima, né? Esse ponto baixo centrado, a gente pega aqui, ó, no meio do Vzinho. Aqui tá o Vzinho, você insere a agulha bem aqui no meio, tá? Então, a gente vai começar a fazer os aumentos. Os aumentos o que são? São 2 pontos baixos centrados no mesmo lugar, no mesmo ponto de base. Aqui são 6 pontos. Então, consequentemente, a próxima carreira vão ter 12 pontos. Então, agora a gente coloca a agulha aqui no mesmo lugar, tá? Então, se a gente pôs aqui, olha da onde vem esse ponto, é onde a gente vai inserir nossa agulha. Você pega o fio e traz aquele pra frente, fechando aqui o ponto e fazendo 2 pontos no mesmo lugar. Aqui é o primeiro Vzinho, o primeiro ponto, e aqui o segundo, tá? O próximo, você tem que sempre abrir bem para você conseguir visualizar onde é esse ponto. Onde é? É no meio do Vzinho. O próximo Vzinho tá aqui, ó, uma alcinha para cá, uma alcinha para cá. Então, você tem que vir aqui no meio. Deixa eu mostrar para vocês como que tem que ficar aqui atrás. Tem que ficar um pro lado de cá, um fio pro lado de cá e um aqui, tá? Ele fica cercado por 3 fios, ó. Isso quer dizer que tá correto. Então, você pega, faz um ponto e no mesmo lugar você faz o segundo ponto. E assim a gente vai fazer essa carreira. Agora, o último, que a gente faz mais 2. Terminando a nossa segunda carreira. Então, vamos fazer o fechamento da carreira. Dá uma esticada aqui nessa argolinha. Pega nesse primeiro Vzinho que tem em cima da carreira que você tá fazendo, né? Tá terminando, tá fechando. Coloca aqui a agulha. Busca esse fio e leva lá pra trás ele. Tá? Agora, fica um pouco mais fácil visualizar. Porque você tem que colocar exatamente aqui onde tá o marcador, que é o primeiro ponto da carreira anterior, tá? Então, você insere aqui, só que aqui você tem que pegar 2 fios, ó. Então, tem que ficar, ó, um pra cá e um em cima. É aqui que a gente vai fechar. Eu gosto desse fechamento aqui para as próximas carreiras, que você regula, deixa essa argola bem pequenininha, mas não deixa ela escapar. Joga ali pro ladinho o marcador. Pega o fio que vem do novelo, joga aqui pra frente, com cuidado para não escapar essa argolinha, tá? Pega ela, puxa o fio, traz ele aqui pra frente. Então, aqui já é o primeiro ponto da próxima carreira. Agora, a gente já pode fechar bem esse anel mágico, porque a gente já fez a segunda carreira completinha. Então, agora a gente já puxa bem forte aqui, que daí fica bem fechadinho o nosso trabalho aqui. Vai ficar bem perfeitinho esse círculo. Agora, você pode transferir esse marcador para a próxima carreira, né? Para o primeiro ponto da próxima carreira, se você sentir necessidade. Agora, vão continuar acontecendo aumentos, mas agora eles vão estar intercalados, para cada aumento, um ponto baixo centrado simples, tá bom? Então, vamos começar aqui, ó. Esse tá sozinho. O próximo vai ser um aumento. O aumento são 2 no mesmo lugar.
O próximo, como esse foi um aumento, agora é sozinho. Vocês estão conseguindo visualizar um pouco melhor agora os vizinhos. Fica mais fácil de visualizar. Mas sempre abre assim, não tenha medo, sabe? Olha, quando você abre, você consegue visualizar mais os pontos e os vizinhos onde você tem que colocar a agulha. E sempre conferindo lá atrás, tá? Então, aqui são 2, aqui 1. O próximo são 2. Ó, o vizinho tá ali, vou colocar aqui, conferir aqui atrás, ó. Se tá certinho, trago aqui pra frente o fio, faço um ponto e mais um, porque aqui é um aumento. E assim nós vamos essa carreira. Terminamos, chegamos aqui no final da carreira. Agora, a gente vai fazer o fechamento dela. Nesse primeiro Vzinho aqui fica na parte superior aqui dos pontos. Nesse primeiro Vzinho, você insere a agulha de trás pra frente. Leva essa argolinha lá pra trás. Pode segurar aqui com o seu dedo pra te dar segurança. E aqui, ó, nesse primeiro ponto da carreira anterior, que aqui foi o último, esse é o primeiro. Você vai inserir aqui no primeiro Vzinho, vê se saiu certinho. Dá uma regulada aqui nessa argolinha aqui, deixa bem pequenininha, mas não deixa escapar. Leva o fio do novelo lá pra frente, pega essa argolinha aqui e tira o fio, fazendo o primeiro ponto da próxima carreira. Agora, vai ser assim. Vão ter os mesmos aumentos, mas agora eles são intercalados com 2 pontos simples baixos centrados entre eles, tá? Então, vai ter um aumento e 2 simples, um aumento e 2 simples. Mas tem uma coisa muito importante. Você não pode colocar um aumento em cima de outro aumento. Então, nesse Vzinho aqui não pode ter aumento. Nesse Vzinho aqui também não. O aumento terá que ser nesses que estão sozinhos, tá bom? Então, eu já vou começar com o aumento nessa carreira. Então, aqui a gente faz um aumento. Aqui a gente faz um sozinho, porque o de baixo aqui, ele é um aumento. Então, um aumento, 2 sozinhos. Agora, mais um aumento, que são 2 no mesmo lugar. E o próximo sozinho. Agora, a gente tá terminando aqui a carreira, fazendo esses 2 últimos pontos sozinhos. E sempre, quando você vai terminar uma carreira, confere. Porque se você for mais pra cima aqui, fazer as próximas carreiras e ver que errou no começo, é muito chato ter que desmanchar tudo. Então, vai fazendo a carreira e vai conferindo, tá bom? Aqui, ó, ficou um aumento, 2, um aumento. Então, deu bem certinho, tá bom? Agora, a gente vai fechar essa carreira, pegando aqui novamente essas 2 alcinhas aqui de cima do ponto. Leva essa argola lá pra trás. Segura aqui. Dá uma regulada. O ponto aqui tem que ficar bem juntinho, né, pra fechar bem, mas essa argola tem que ficar pequenininha. Então, vai regulando, vai ajeitando. Agora, a gente vem aqui no primeiro ponto da carreira anterior, vê se saiu certinho aqui atrás, pega o fio e traz aqui pra frente. Pega a argolinha de volta e traz o fio, fazendo o primeiro ponto da próxima carreira. Então, ela vai ficando bem redondinha, bem perfeitinho o trabalho, tá bom? Agora, a próxima carreira, consecutivamente, vocês já perceberam o que está acontecendo? Os aumentos, eles continuam sendo os mesmos, mas na primeira aqui carreira, além, né, a primeira aqui de baixo, ela é feito aqueles 6 pontos. A segunda, são feitos um aumento para cada pontinho, então, ficaram 12, né, pontos. Nessa aqui, para cada aumento, tem um ponto sozinho. Tem um aumento e um sozinho, um aumento e um sozinho. A próxima carreira, um aumento e 2 sozinhos, um aumento e 2 sozinhos, um aumento e 2 sozinhos. A próxima carreira vai ser para cada aumento 3 sozinhos. Para a próxima, um aumento para cada 4 sozinhos. E assim consecutivamente, tá bom? Então, vocês podem fazer bem tranquilas, sempre lembrando que o aumento
Não pode ser em cima de um aumento, tá bom? Certinho. Agora, vamos ver quanto tem de circunferência. Tem que ter aproximadamente 26. Cadê? Aqui, meinho. 26. Certinho. Então, agora a gente vai fechar e arrematar esse fio. Então, a gente já chegou na medida da nossa circunferência. Tudo certinho. Agora, a gente vai arrematar. Deixa um espacinho, corta o fio, puxa, e agora a gente vai passar pra cá. Então, depois de cortar o fio, vamos arrematar para deixar bem bonito esse arremate, bem perfeitinho. Esse fio aqui a gente passa lá pra trás, como se fosse arrematar uma carreira normal, né, dessas que a gente fez, pegando aqui as duas alcinhas e levando o fio lá pra trás. Aqui desse lado, eu vou pegar apenas nessa alcinha de trás do último ponto dessa carreira anterior. E vou pegar esse fio e levar lá para trás também. Fazendo assim, fica perfeito o acabamento. E aqui atrás a gente apenas esconde, pegando em pontos aleatórios o fio e escondendo. Não precisa puxar muito, apenas esconde. Depois que você esconder, dá uma afrouxadinha aqui, para ficar bem bonito o arremate. Agora, a gente corta. Pega o isqueiro. Derrete aqui a pontinha e gruda, ó. Tá? Assim é o arremate. A gente vai fazer a segunda parte. Esse aqui a gente deixa um pouco de lado. Essa segunda parte da pochete vai ser um retângulo, que a gente vai fazer de pontos baixos, carreira, ida e volta. Começando aqui com o nozinho inicial. E a gente faz trancinhas, né? Correntinhas, para fazer uma trança de crochê, como essa aqui. Que fique bem vazadinho, bem frouxa. Por isso que eu peguei essa agulha maior, né? Que é indicada para o fio. E o tamanho dessa trancinha vai ser 2 dedos maior que a nossa circunferência para cada lado. Então, eu já vou explicar para vocês. Vamos ver aqui. Nossa circunferência tá aqui. Eu quero que fique 2 dedos a mais do que a lateral, do que as duas laterais, tá? Então, eu vou fazer mais um pouquinho ainda. Agora, como eu gosto de fazer esses pontos baixos? Para ficar um acabamento mais bonito, aqui você vê o lado mais bonito da trancinha, que é esse daqui. E a gente vira ela de ponta cabeça e fica com essas laçadinhas. É aqui que a gente vai fazer os pontos baixos. O primeiro não vai ser esse, vai ser esse aqui. A gente pega esse pontinho aqui, essa laçadinha, e faz o ponto baixo. Simples assim. Vou pegar agora a minha agulha que eu tava usando para fazer a parte circular, né? E vou continuar aqui a fazer meus pontos baixos até o final dessa trancinha. Então, nós estamos terminando aqui a carreira. Esse é o último. Agora, o que a gente vai fazer? Faz uma correntinha e vira o trabalho. Agora, essa trancinha, ela vai valer como se fosse aqui no primeiro ponto dessa carreira que a gente vai fazer agora. Então, a gente vem aqui no segundo, na segunda
correntinha aqui. Não é na primeira, é na segunda, tá? Então, você vem aqui pegando, dessa vez, não é pra pegar no meio, né, do ponto. Até porque a gente tá do lado avesso agora. A gente virou. Então, a gente vai pegar aqui em cima, tá? Nessas duas alcinhas que tem aqui nos vizinhos. Então, não é no primeiro, porque essa correntinha já valeu como primeiro. A gente vai pegar no segundo. É aqui no segundo buraquinho que tem. E continuamos fazendo ponto baixo, assim como a gente fez na primeira carreira, até o final. Então, eu tô terminando aqui a carreira, fazendo esses últimos pontos, e você não pode esquecer do último, tá? Ele fica um pouquinho diferente, ele fica meio para baixo, mas não pode esquecer, tá? Então, pega aqui essas duas alcinhas, pega o fio e faz o ponto, tá joia? Para não ficar degrau, tá? Ele tem que ficar bem retinho aqui na lateral. Daí, você faz uma correntinha novamente e vira. Então, essa correntinha já equivaleu ao primeiro ponto, você vem aqui no segundo. E faz mais carreiras dessa mesma forma, tá bom? Eu vou passar a medida desse retângulo para vocês, com quanto ficou o meu aqui, tá bom? Para vocês tirarem de referência aí quando vocês forem fazer o de vocês, a pochete de vocês. Então, agora eu tô terminando aqui nos últimos pontinhos e já vamos medir quanto ficou esse retângulo. Olha, sempre não esqueça de pegar essas duas alcinhas. Às vezes elas ficam meio esquisitinhas, mas pega aqui as duas alcinhas últimas para fazer o último ponto, tá? Agora, o que a gente vai fazer? Faz uma correntinha e deixa um pouco de fio aí, meio bastantinho, pra gente emendar uma parte na outra, tá? Aí, você corta aqui o fio. E nessa correntinha aqui, você puxa. Assim, você já tá fazendo um nozinho aqui, ó, pra terminar o retângulo. Eu vou medir aqui o retângulo pra vocês saberem quanto ficou o meu. Então, ficou com 30,5 por 12, tá bom? Então, agora, o que a gente vai fazer? A gente vai unir as duas peças. E eu vou explicar para vocês como vai ser isso. Então, primeiramente, você vai deixar o avesso da peça para cima, dessa parte, né, redonda. Então, esse aqui é o avesso. A gente vai arrematar esses fiozinhos, ó, sobrou aqui, que eu não tinha arrematado. Então, eu vou arrematar esse fiozinho que ficou aqui no meio, pegando aqui em alguns pontos aleatórios. Escondendo ele. Esconde aí o seu também. Arremata bem ele. Então, deixa ele com a parte de cima que seja o avesso, tá? E esse daqui, você vai deixar o avesso para baixo. Então, é avesso com avesso, tá? E o que você vai fazer? Você vai deixar, ó, vamos ver essa parte aqui, ó, que fica um pouquinho diferente, é o arremate, né? De cada carreira, a parte interna. Então, vamos deixar pro lado de lá, que vai ser a parte de baixo da pochete, tá? Aí, você vai pegar esse retângulo. Aqui tá o centro do círculo mágico. A gente vai colocar o retângulo uns 2 ou 3 dedos acima. Acho que 2 dedos acima desse pontinho aqui, que é o centro do círculo. Então, os 2 pontinhos aqui pra cima, os 2 dedos pra cima. E a gente vai pegar aqui, ó, e vai arrastar pra lá. Vamos pegar alguma coisa aí, ó. Eu tenho aqui esses marcadores, mas você pode marcar com fio, com o que você tiver aí, tá bom? E a gente vai começar a unir
pegando um ponto da parte circular e um ponto da parte retangular. E une. Aí, a gente pega essa outra partezinha aqui e une. Tá? Agora, a gente arrasta pra cá e puxa essa parte retangular e faz a mesma coisa desse outro lado aqui. E marca aqui. Junta o retângulo com o círculo, tá? Lembrando que, ó, o centro tá aqui, mas você tá marcando com os 2 dedos acima do círculo, tá? Agora, como que vai ser aqui? Só para eu explicar vocês. Essa parte aqui que ficou menor do que essa, né? Então, só para vocês terem uma ideia aí, como que ficou. Aqui ficou com 5,5 e aqui ficou com quase 10, 9,5, tá? Então, aqui ficou menor. Esse aqui vai ser o fundo da pochete, que a gente vai unir toda essa lateral aqui, ó, desde o marcador até o outro marcador. A gente vai unir. Então, ele vai ficar altinho assim. E essa parte aqui de cima vai se tornar a tampa da pochete, tá bom? Mas eu vou fazer junto com vocês, mostrando cada passo, tá joia? Eu fiz 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 marcações, tá? 3 de cada lado e mais 3 aqui embaixo, tá joia? Agora, a gente vai pegar esse fio aqui, que a gente deixou ali, né, do final da carreira aqui do retângulo, e a gente vai colocar uma agulha de tapeceiro. Para colocar mais fácil aqui na agulha, eu sempre dou uma queimadinha aqui, bem de levinho, e aperto assim pra pontinha ficar mais chatinha, ficar mais fácil de entrar aqui, tá? Prontinho. Agora, a gente vai começar a unir aqui as duas partes. Obviamente, começa aqui por onde sai o fio, né? Aí, o que que a gente vai fazer? A gente vai inserir essa agulha de tapeceiro pegando essas duas alcinhas aqui, que é a parte, né, de cima aqui do ponto, do acabamento aqui que tem. Então, a gente leva pra lá. Olha o solzinho aqui querendo aparecer. Gostoso, né, gente? Um solzinho. Então, leva pra lá. Agora, a gente vai voltar pelos próximos 2 coisinhas que tem aqui. Então, a gente foi daqui pra lá, agora a gente vem de lá pra cá. E pega sempre 2 fiozinhos do lado de cá também. Ele não vai estar perfeitinho aqui, porque a gente não fez ponto baixo aqui na lateral. Então, ele vai estar assim, ó. Vai estar meio... É diferente de você pegar daqui, né? Mas dá certo, é só você pegar sempre 2 fiozinhos. Então, você vem pra cá. Agora, você pega os 2 fiozinhos daqui. E você saiu daqui. Então, você entra no próximo. E assim, a gente vai unindo toda o fundo, né, da pochete, unindo as duas partes. O círculo e o retângulo. Então, eu terminei aqui, dei a volta toda, né, desde lá até aqui. Agora, a gente vai tirar esses marcadores. Se não ficou certinho, faz de novo, tá bom? Então, aqui vai ficar assim. E essa tampa aqui. Então, aqui, quando você terminou, termine sempre com ele pra fora, tá? Você vem aqui nesse primeiro cantinho que ficou aqui, desse retângulo, que você tá unindo. E passa aqui, nessas duas alcinhas, e traz ele bem pra frente aqui. Tá? Então, ele tá de lá de trás aqui pra frente. Agora, você vai abrir aqui e pegar esse fio aqui, puxar ele. E a gente vai dar um acabamento aqui nessa frente da pochete, fazendo pontos baixíssimos, tá? Então, você vem aqui sempre nessas duas, na frente, né, das alcinhas aqui, e vem fazendo um ponto baixíssimo, que vai dar esse acabamento bem bonito aqui. Se faltou fio, você pegou fio que não dá pra fazer essa parte aqui, você vem, faz o acabamento aqui, esconde o fio lá pra dentro,
E daí você pega outro fio e faz esse acabamento. Então, eu vim aqui, fiz todo esse acabamentinho aqui, que fica bem delicado. Corto o fio, depois, né, deixo um pedaço aqui pra gente arrematar. Faço esse nozinho aqui pra terminar. Daí, eu vou esconder ele aqui dentro. Então, agora eu vou te ensinar como eu faço o forro pra pochete. São duas partes desse forro. Um círculo inteiro, com o mesmo diâmetro do círculo de crochê, e esse meio círculo aqui. E você vai unir eles dois com uma costura. E nessa costura, eu não costuro esse finalzinho aqui, tá? Deixa uma sobrinha aqui, que isso vai ajudar você a colocar o zíper depois. Depois de fazer a costura aqui, a gente vai costurar o zíper. Então, a gente vai costurar aqui, começando aqui bem nesse cantinho que a gente deixou de folga, costura desde aqui até o outro lado aqui. Ó, pra ficar mais certinho, você coloca aqui dentro o seu forro da pochete. E você pode cortar essa sobra, esse excesso de tecido aqui, que vai ficar mais fácil de colocar aqui nessa parte do zíper, tá bom? Pronto, agora eu já fiz a costura do lado de cá, sem aquela folga, né? Cortei aqui aquele excesso de tecido que tinha aqui, coloquei o zíper, com uma costura simples aqui. E agora, tira aqui de volta. E a gente vai dar uma costuradinha assim, ó, o zíper, ele dobrado, pra esse cursor não escapar, dos dois lados, tá? Aqui e do lado de cá também. Deixa ele assim, ó, dobradinho, e passa uma costura aqui, ó. Agora, depois de ajustar bem aqui o seu forro pra pochete, pega uma linha invisível, né, que é a linha de pesca, tem armarinho, tem loja de bijuteria, e a agulha, e você vai costurar toda a volta, todo o forro, na sua pochete de crochê, tá bom? A gente vai pegar essa linha invisível, colocar na agulha e costurar de uma forma que não apareça o zíper aqui no crochê. A gente vai usar essa linha aqui como referência, que é a linha que vem atrás desse ponto baixo aqui, né? Desses vezinhos. São essas laçadinhas que tem aqui, ó, por dentro, tá? Então, a gente pega, eu vou fazer um pouquinho aqui pra você entender como é que faz. Já fiz um nozinho no final aqui do fio. Passa aqui a agulha no crochê. Agora, você vai pegar um pedaço do zíper, depois da costura aqui dele, pra não parecer. Pega um pedacinho e volta pro crochê. Vem nesse outro fiozinho aqui, do ladinho desse que você já pegou anteriormente, e vai grudando a sua pochete no forro dela, tá? Vou terminar aqui e depois mostro pra vocês como ficou. Então, pronto, já fiz toda a costura. Agora, eu vou pegar essas argolas e colocar aqui nas laterais, que vão se unir aos mosquetões da alça. Então, aqui está a nossa pochete finalizada. Sempre use acabamentos de boa qualidade, que isso valoriza muito o seu trabalho. Eu espero que você faça boas vendas, se for o caso. Ou, se for o caso de você usar, que você faça muito sucesso com a sua pochete. Se você gostou, se inscreve no canal, que eu vou sempre trazer novidades e coisas legais aqui pra vocês, tá bom? Se quiserem deixar um comentário, tirar uma foto e me marcar, eu vou amar ver, tá bom? Um beijo!